Inclusive isso eu vou falar hoje com vocês sobre o desafio de sermos comunidade. O desafio de sermos o corpo de Cristo aqui na terra. O desafio da gente viver em união. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 18. Dá água para mim? Você bebeu a minha água? Vamos lá? É NVI essa daí? Se não for NVI, eu leio daqui, melhor. Aí acende a luz lá. Por isso que o ideal é passar. NVT? Então volta lá, NVT dá. É só um pouquinho diferente. O que tiver de diferente aqui, gente, aí você... Um dia a gente vai ter NVI lá ainda. Vamos lá. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, entre vós há dissensões, e em parte eu acredito nisso. Até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vocês. De sorte que, quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, quem tem fome, come tudo, e o outro se embriaga ainda. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Vocês desprezam a igreja de Deus, e vocês envergonham aos que nada têm. Preste atenção nisso, gente, porque é muito importante a gente entender principalmente esse trecho. Vamos lá. Vamos ler a partir do... Bota aí, Rô. Isso que era bom no celular, ó. Vamos lá desde o começo de novo? Põe desde o 1 aí, Rô. Primeiro, ouço que há entre vocês dissensão quando vocês se reúnem como igreja. E até em certo ponto, eu creio. Sejam meus imitadores. Eita. Esse é o 1? Não, vai para o 18 então. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu acredito nisso. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a sua própria refeição, a sua própria ceia. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não vou elogiar vocês quanto a isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim, e sempre que comerem e beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão, preste atenção nesse texto aqui. Porque cada vez que vocês comem desse pão e que vocês bebem desse cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Vamos. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois, se comem o pão e bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem com julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para a ceia, esperem uns pelos outros. E se estiverem com fome, comam em casa,
a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo. Ao se reunirem, eu lhes darei instruções a respeito dos outros assuntos, depois que eu chegar aí. Amém? Só até aí. Gente, quando a gente vai falar de ceia, a gente vai falar de uma grande dificuldade que a gente tem como paulista. Sabe o que acontece com a gente? A gente é muito acelerado, gente. Então a gente vem para a igreja correndo, a gente senta e a gente não quer falar com ninguém, a gente quer ir embora. A gente não quer se envolver com o problema, porque a gente tem muito problema. A gente não quer saber quem é a pessoa que está do nosso lado dentro do culto. E isso é a igreja paulista. A igreja paulista é assim. Quem quer ter uma comunidade normalmente faz isso no interior, porque lá as pessoas têm uma cultura diferente quanto a relacionar com as pessoas. Aí a gente está aqui hoje e a gente precisa quebrar essa malignidade. Porque na verdade o que Deus, o que Jesus tem interesse em juntar a gente nesse lugar, não é que a gente ouça um culto junto e vá embora, mas para que a gente se torne a família dele aqui. E como filhos, a gente se assente na mesa, num momento como esse, para comer do pão junto com o Pai. Para sentar como filho de Deus, na mesa do Senhor, e partir o pão entre a gente. Essa é a grande dificuldade, por conta do nosso dinamismo, por conta das nossas distrações. E a gente está aqui, a gente é tão automático. Eu vou dar alguns exemplos para você entender o quanto a gente é ansioso. Primeiro, a nossa guerra na mente dentro de um culto, dentro de uma reunião como essa. A gente quer que alguém que está ministrando vá direto ao assunto logo. Que ela fale aquilo, que ela diga aquilo que ela quer dizer. E a gente quer também que seja breve. Porque se eu passar 5 minutos da pregação aqui, a galera já vai começar a olhar para o relógio. Eu me incomodo bastante. Tira o relógio quando vem para a igreja, tá bom? Aí a gente está pregando assim. E olha que eu sou pontual, hein, gente? Eu já fui em culto que termina bem tarde. A gente vem no domingo aqui, no máximo 8h30 você já está na tua casa em dia de ceia. Mas tem gente que, 8h31, meu Deus do céu, eu preciso ir embora daqui. A mente está tão acelerada que quando ela está em casa, ela está pensando na igreja. Mais ou menos assim, poxa, eu tenho que ir para a igreja, vou preparar tudo aqui na minha casa porque eu preciso ir para a igreja. Aí quando está na igreja, está pensando nas coisas de casa. Pô, minha casa, caramba, eu tenho que... amanhã é segunda, né, gente? Chuvinha assim, a roupa, será que vai secar a roupa? Caramba, eu preciso... O que eu vou preparar de marmita para amanhã? Como é que vai ser o meu dia amanhã? E domingo que vem? Cara, a ansiedade que você está aqui já te fez perder muita coisa. E essa ansiedade impede o senso de comunidade. Porque a gente só vai ser o corpo de Cristo, não quando a gente tiver uma igreja com 1000 membros, gente. Mas quando você souber o nome da pessoa que está do teu lado. E quando você puder estender a mão para ela, para ajudar, você fazer isso. Quando você olhar para quem está aqui, e você conseguir enxergar nele parte da tua família. Parte da tua família. Deus te chamou para muito mais do que ir em um lugar ouvir uma palavra. Ele te chamou para fazer parte da família dele. Da família dele aqui na terra. Esse é o desafio de comunidade que a gente tem. Então o que você tem que fazer? Eu sei, a gente está num momento de pandemia. Não dá para ficar abraçando, não dá para ficar indo um na casa do outro. Mas quando a gente está aqui, a gente perguntar. A gente tem muitos irmãos que passam necessidade, porque a gente está num lugar, gente, que alguém com sanidade mental não abriria igreja aqui. Quando a gente foi abrir igreja, o pessoal chegou em mim e falou assim: pastor, abre uma igreja em Santo André, abre uma igreja mais para o centro, porque no conceito que você quer fazer igreja, a gente não vai conseguir sustentar aqui. E realmente é muito mais difícil, porque o nosso poder aquisitivo é menor. Porque a gente é dotado de um monte de gente simples, trabalhadora. Porque não tem nenhum jogador de futebol aqui. Porque não tem ninguém milionário aqui que paga o aluguel sozinho. E aí a gente se vira juntando um pouquinho de cada um para manter aqui. E a gente ainda sonha em ajudar outros lugares. Isso é muito bom, gente. Mas não é tudo. Deus te quer relacionando com o irmão que está do teu lado. Relacionando com as pessoas que estão aqui. E esse é o nosso desafio como igreja aqui em São Paulo. A gente quebrar essa cultura. E um ponto que a gente vai entrar na palavra agora, tá? Isso aqui é só uma observação. Eu estou aprendendo a lidar com tecnologia, gente. Porque até uns 6 meses atrás, eu pregava com caderno. Quem lembra de mim, eu anotava no caderno e pregava com caderno. Aí, graças a Deus, eu estou
Tô me abrindo para evoluir, né? Aí agora é com o notebook. Eu vou chegar no celular ainda um dia. Eu vou deixar o celular, mas o notebook eu não estou enxergando tão bem ainda para ver no celular. Quando eu tiver óculos, eu vou no celular. A maioria das vezes que a gente vai falar sobre ceia, há um incômodo dentro do nosso coração, porque a gente aprendeu já o que é ceia. A gente já ceou muitas vezes, acredito que todos nós aqui já ceamos. Mas é engraçado que muitos de nós aprendemos coisas que não estão nesse texto, que foram completados por uma doutrina, por um tipo de pensamento, ou por um tipo até de erro de interpretação na leitura. E a gente com preguiça recebeu, e na boa, graças a Deus, até hoje a gente ceia e está tudo bem. Mas vamos lá. Há algum conceito de ceia que na minha concepção, na leitura desse texto, que é um tratado sobre isso, um ensinamento sobre ceia, tem alguns pensamentos que a gente tem errado. O primeiro é, quem não é batizado não pode cear. Esse pensamento, ele me incomoda um pouco. O segundo que eu li aqui, que está dentro da gente também, é o lance da gente se examinar e a gente pensar no nosso pecado no momento da ceia. E depois que a gente pensa nesse pecado, aí a gente pode comer e beber. São algumas coisas que ficam na minha cabeça, assim, ecoando, entendeu? Porque ali não está falando de pecado, não está falando de nada desse tipo. E uma outra coisa também é que quando eu não sou membro da mesma igreja que você, eu não posso tomar ceia na tua igreja. Já foi em algum lugar assim? Eu já. Aí eu, zoião, peguei o pão, peguei o cálice. Chegaram em mim, ué, você é membro dessa igreja? Não, então eu preciso tirar de você o pão e o cálice, porque só quem é filho aqui e está na mesa é quem é dessa igreja. Quem não é, não pode. Esses pensamentos, eles sondam a gente. E quando a gente entra na igreja para aprender sobre ceia, a gente precisa aprender a ceia que Paulo estava falando. A primeira coisa que a ceia que a gente imagina é um diácono preparando o pão e preparando o cálice para todo mundo beber. Mas não era assim. Eles preparavam uma mesa gigantesca, gente. Aonde quem tinha muita grana levava coisa boa. Gente, eu tomei açaí, tá? Não é. E açaí, vocês sabem, né? É mais do que gelado, né? Sorvete é gelado, açaí é tipo um nível a mais. E aí zoou minha garganta. Mas vamos lá. Então, dentro desse conceito de ceia era o seguinte, eles preparavam uma mesa gigantesca. E dentro dos membros da comunidade, eles traziam recursos, comida, bebida. Quem tinha muita grana trazia um vinho bom, um piruzão bom. Quem tinha pouco dinheiro trazia o dole lá, a coisa mais simples, mas trazia também. E quem não tinha nada ia para comer. E aí como que os caras começaram a configurar a ceia? Essa galera de Coríntios, que Paulo está repreendendo aqui. Os caras iam para a ceia e quem levava o bom comia o bom. Quem levava o mais ou menos, comia o mais ou menos. E o pobre, gente, não comia nada. Ele ia para a ceia e voltava com fome. E o incrível é a gente trazer isso para os dias de hoje. A gente dá uma atualização aí para a gente enxergar hoje. Como que isso funciona dentro da nossa comunidade? A gente chega aqui e a gente quer saber se Deus vai dar um carro para a gente. Quantas bênçãos Ele tem para derramar sobre a nossa vida? O que Ele pode fazer por mim, pastor? Diz aí. Ele vai mudar o meu casamento? Ele vai mudar a minha vida? Ele vai fazer alguma coisa por mim? Se Ele fizer, eu estou no lugar certo. Agora, se eu vim aqui e eu tiver que pensar no problema alheio, cara, eu vou sair daqui porque eu já tenho um problema suficiente. O que eles faziam era, eu vou ir para a casa do Senhor, eu vou me reunir com os meus irmãos, e eu vou tomar do vinho bom que eu trouxe, e eu vou comer do peru bom que eu trouxe, e eu vou comer a comida que eu trouxe. E que se dane todo o resto. A gente comendo, bebendo, indo para casa feliz, está tudo bem. E aí Paulo começa a ensinar esse povo falando o seguinte: quando vocês forem para a casa de Deus, para partir o pão, não é para comer da ceia de vocês. Você trouxe, come em casa. Come o teu alimento em casa, e aqui você vai trazer para partir, para partilhar com o teu irmão. A gente pede, quando é ceia, se puder, traga 1 quilo de alimento. Patrocina uma cesta básica. Sabe por quê, gente? Tem gente que vem para a igreja e não tem nada. A gente estava falando com o João. O João come arroz todo dia, gente. Só arroz. É um milagre ele estar vivo. Mas já deve estar desnutrido, porque ele é um menino que tem 19 anos. E ele é bem franzino. Porque não tem o que comer, gente. Aí a gente vem aqui que é o carro, a gente vem aqui que é o emprego. E tem gente morrendo de fome. E a gente não está nem aí.
E o pior é que não é só em Moçambique, às vezes está do nosso lado aqui. Às vezes a gente vai para casa agora, a gente vai comer uma pizza boa. E a gente não vai nem pensar na nossa oração se tem alguém que precisa dentro da nossa família. Porque o importante é Deus dar o carro para a gente, Deus dar a casa. Ele fazer alguma coisa que a gente quer. Ele atendeu o nosso pedido de oração. A gente vem para a ceia para comer e beber. Mas ceia não se trata só de comer e beber. Ceia é comer, beber e partir. E aí ele continua dizendo, ele fala, quando vocês forem para a ceia, come em casa. Porque vocês estão indo para a ceia ficando muito louco lá, porque lá bebia um vinho. Os caras chapavam, imagina essa ceia, gente. Imagina essa ceia. Os caras chapando coco, era boteco o negócio. Comendo, bebendo, e a galera passando fome, olhando o cara comendo um pão bom, com água na boca, as crianças olhando isso acontecendo. Que coisa feia, né, gente? A gente está falando de cristianismo, e Paulo estava puxando a orelha dessa galera, falando, eu não vou elogiar vocês quanto a isso, porque quando vocês se reúnem é para pior, não é para melhor. Vocês se reúnem e comem da sua própria ceia, ao passo que as pessoas estão passando fome. E aí a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, para compartilhar junto com vocês, é que quando a gente vem para a casa de Deus, o verso 23, tá, Rô? A gente não vai comer da nossa própria ceia, amém? A gente vai partilhar da ceia do Senhor. E diz assim, pois eu transmiti para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que Jesus foi traído, ele, na minha tradução está, partiu o pão, e tendo dado graças, próximo, Rô. E tendo dado graças a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Gente, quando a gente lê, quando você comer e beber desse pão, você está anunciando a morte dele até que ele venha. Quando a gente come e bebe, a gente é como se fosse um católico. Quem já foi na igreja católica? Eu não tenho nada contra os irmãos católicos, tá? Eu acredito até que os católicos são salvos. Depois você me pergunta por quê, se você ficar curioso. Mas vamos lá. Comer e beber é a ceia católica. Porque a gente come e bebe para ali. E a gente fica chorando pelo corpo morto de Jesus, que foi sacrificado na cruz. E a gente começa a chorar, mas quando a gente vê esse texto, a palavra está falando aqui que ele partiu o pão e agradeceu. Então comer e beber anuncia a morte, mas partir anuncia a vida de Cristo, por meio da igreja, agindo e atendendo a família de Deus aqui na terra. Você não entendeu o que eu disse? Comer e beber é anunciar a morte, mas partir é anunciar a vida de Cristo, que age nos dias de hoje por meio da igreja. Você conseguiu entender? Então por que a gente come e bebe? Porque a gente vai olhar para trás, para o sacrifício dele. Mas por que a gente parte? A gente parte para anunciar que ele está vivo, que ele está no meio da gente, que a gente tem uma esperança futura. Esse é o primeiro dilema da ceia. E o segundo, ele fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, como pão e beba do cálice, para que não faça para sua própria condenação. Por isso que no meio de vocês tem gente que morreu, tem gente que dorme, tem gente que sofre. Olha que incrível. Essa parte na minha cabeça ela é incabível. Primeiro porque Pedro ia negar Jesus, e ele estava na ceia do Senhor. Judas ia trair Jesus, e ele estava aonde? Na ceia do Senhor. Eles participavam, e a ceia, ela era principalmente para pecadores. Principalmente para pecadores. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente acha que examinar a si mesmo é a gente fechar os nossos olhos e começar a pensar nos pecados que a gente cometeu, para a gente ver se a gente vai tomar a ceia ou não, a gente está dizendo o seguinte: quando a gente fecha os nossos olhos e se examina, quem já fez isso? Fechou os olhos e se examinou e viu o pecado que tinha em si? Eu também. Mas qual que é o problema disso? Quando a gente fecha os olhos e pensa, pô, deixa eu examinar eu mesmo aqui. Pô, cara, eu fui um cara bom. Sim. Então eu vou comer desse pão e beber desse cálice. O problema disso é que eu estou falando para a igreja toda. Eu mereço comer o corpo de Cristo. Eu mereço beber o sangue de Cristo. Eu mereço, sou digno disso. Eu sou digno, eu não tenho pecado, apesar da palavra falar
que é mentiroso aquele que não diz isso. Eu estou dizendo, eu posso comer desse pão, eu posso beber desse cálice, porque eu sou digno disso. Cara, eu sou digno de comer do corpo. Só que é uma mentira, gente. Ninguém é digno. Não tem a ver com o pecado que você cometeu. Tem a ver com o sacrifício dele naquela cruz. Tem a ver com sermos família de Deus aqui na terra. Então quando ele fala se examina vê se o seu sentimento quando você vem para a ceia é um sentimento de partir. Vê se o seu sentimento quando vem para a ceia é o sentimento de partilhar o pão que você tem. Porque a gente ora o Pai Nosso, e a gente fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. É o pão de hoje, e ele não é meu, ele é nosso, está aqui para partilhar. Se o que eu tenho partilha, se o que eu tenho atinge quem precisa, se eu consigo hoje comer uma refeição boa e pensar e lembrar de alguém que está precisando e separar um pouquinho para ir levar. Se eu consigo sair de um culto desse e separar roupa para uma família que está precisando. Se eu consigo vir para a igreja e pensar no irmão de dentro da igreja que precisa de remédio. E pensar no irmão da igreja que precisa de tratamento, que não tem dinheiro para pagar. Se eu venho para a igreja com a intenção de receber, ou se eu venho para a igreja com a intenção de entregar. E quando eu falo entregar, não é entregar dinheiro, gente. Estou falando em entregar a nossa vida em prol de sermos a família de Deus aqui na terra. Entregarmos a nossa dedicação, a ponto de nós olharmos para o nosso irmão e falarmos, olha, você pode contar comigo, porque aqui você não é só um membro dessa igreja, você é meu irmão, você faz parte da minha família. Você entendeu que a ceia não tem a ver com você? A ceia tem a ver com ele. Quando ele fala, examina-se, pois o homem Senhor, eu estou aqui, eu sou um egoísta. Será que eu não estou comendo e bebendo porque eu sou egoísta? Será que eu não vim aqui comer a minha ceia porque eu preciso desse milagre, porque eu preciso disso? Ou eu vim aqui para aprender do Senhor o que é partir o pão? E o outro sentimento que tem que reger a ceia é a generosidade. Porque a gente chega aqui, gente, e o dilema é o seguinte: pastor, eu fui tão explorado na igreja, já entreguei tanto, que agora eu não consigo acreditar que eu tenho que entregar alguma coisa. Não é que você tem que entregar, é que agora o sentimento mudou. Antes a gente vinha, a gente falava, entrega o dízimo, porque senão o devorador vai vir e vai comer, arrebentar a tua vida. Ninguém nunca ouviu essa, né, gente? Malaquias 3:10, só não leram o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, mas leram o 10 para você. Aí você fala, se eu não trouxer, o devorador vai acabar com a minha raça. Então eu entrego o dinheiro, não é por generosidade, é porque eu amo o dinheiro. E se o diabo destruir o meu dinheiro, eu não sei o que vai ser de mim. Então eu entrego o dinheiro porque eu amo o dinheiro. Parece um paradoxo, mas é isso. E a gente fala assim, não, você vai entregar ou não entregar. E a tua bênção não está no dízimo que você entregou ou não entregou. Está na cruz. No que Ele fez por você. E se você entregar, você não vai entregar porque você está sendo constrangido. E você não vai entregar com o interesse de receber muito mais. Porque você vai entregar e você vai ficar com menos. Pastor, que ministração boa é essa, né? Os pastores me odeiam por causa disso, gente. Muito provavelmente vai aparecer alguns xingos nessa transmissão aí. Porque eu falo assim, quando você entrega o seu dízimo, você fica com menos, gente. Você fica com 90. Quando você entrega a tua oferta, você fica com menos. Mas a tua bênção não é que Deus vai te dar mais. É que você vai olhar alguém comendo dentro da igreja e vai arrancar um sorriso do teu rosto. É que você vai ver alguém se alimentando e recebendo remédio porque não tem dinheiro. É recebendo a mistura na segunda-feira, porque é isso que a gente faz. E sorrindo, e aí o teu coração vai se alegrar. E você vai falar assim, é essa a maior bênção que eu poderia receber. Eu tenho menos, mas eu partilhei do pão que o Senhor me deu. O Senhor me deu saúde para eu trabalhar. O Senhor me deu o emprego que eu estou hoje. Eu estou trabalhando. Deus, muito obrigado. O pão que eu tenho não é meu. O pão que eu tenho é nosso. Que coisa maravilhosa, né, gente? Esse é o sentimento de generosidade que precisa reger a ceia. Eu sempre digo que a ceia é um convite para os olhos. Ela é um convite primeiro para a gente olhar para trás. Porque quando a gente come, a gente bebe, a gente faz isso em memória dele.
Toda vez que a gente pegar esse pão e esse cálice, a gente tem que lembrar que Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Toda vez que isso vier para a nossa mão. Eu estava falando com os meninos sexta-feira, o Nil está aqui. O Nil fez e com o Gabi, eles fizeram uma alusão muito louca na hora que eu estava falando sobre evangelho. O Nil falou assim: pastor, é como se fosse um corredor da morte. Cara, a gente já nasceu no corredor da morte, você acredita nisso? Você já nasceu com o dia da morte escrito, com o dia da morte, o dia da tua condenação. Mas não só a morte, mas a condenação estava pra gente. Porque a gente nasceu condenado, gente. A gente já nasceu destinado para o inferno, destinado para o dia da ira de Deus. E a gente estava caminhando no corredor da morte, em direção à cadeira elétrica. E quando a gente ia sentar, alguém pôs a mão no nosso ombro e falou: eu vou ser condenado no seu lugar. E a gente chorando olhou para ele e falou: tá, mas qual crime você cometeu? Não fiz nada, eu fui perfeito em todos os meus caminhos. Mas eu estou pegando os seus crimes e eu estou colocando sobre mim. E eu vou pagar a pena para você. Você conseguiu entender a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus, gente? Você pecou, você tem que pagar. E isso é justo. Você falhou, você merece inferno. Você merece, você estava condenado. Mas graças a Deus que Ele tocou no teu ombro e falou: eu vou no teu lugar. E toda a justiça de Deus foi aplicada em Jesus Cristo, pelo meu e pelo seu pecado. Quando a gente pegar esse cálice na mão, gente, a gente tem que dobrar os nossos joelhos e falar: graças a Deus, porque eu estava no rumo da morte, mas Ele veio e Ele foi condenado no meu lugar, para me salvar da condenação que eu merecia. Que coisa linda. Nunca mais pega os cálices sem lembrar disso. Ela é um convite para você olhar para o alto. Para de pensar no iPhone 11, gente. Deixa eu beber aqui a água, que minha garganta está... Estou falando igual a mulher do... Como que é aquela mulher do ômega 3, né? Top term. Minha voz está dando uma falhada, estou me sentindo ela aqui. Não dá para pagar isso, né? Fiz propaganda do Top Term de graça para os caras. Já pensou? Olha só, gente. Olha para as coisas do alto. A gente fica muito preocupado com as coisas daqui. Nos 2 velórios que eu fui fazer essas semanas, eles só vestiram uma peça de roupa. Os 2 que faleceram. E nem foram eles quem escolheram. Não levaram nada. Sabe o que você vai levar daqui? O que você constrói para a eternidade. Toda a sua ansiedade por coisas daqui precisa ser transferida por um amor pelas coisas eternas. Cara, preocupa mais em orar. Preocupa mais em pegar o seu recurso e dividir com o irmão que precisa. Procura mais construir coisas eternas. É engraçado que a gente não tem a mesma mentalidade para aquilo que é eterno e para aquilo que é terreno. Por exemplo, a gente vai marcar uma reunião... A pessoa nunca chega atrasada no trabalho, mas chega na reunião da igreja. Não é porque é igreja, gente. Mas é porque a gente percebe, talvez, um desleixo com aquilo que é eterno. A gente quer pagar a conta em dia, mas a oração não está em dia. A leitura da palavra não está em dia. Você está mais preocupado com o que passa. Cara, preocupe em dobrar o teu joelho, tanto quanto você preocupa com as suas contas. Preocupe em ser caridoso, assim como você se preocupa em pagar a sua conta de luz e de água. A mesma obrigação, entre aspas, que te move a ser alguém responsável com isso, te mova também a ser responsável com o que é espiritual. Olha para as coisas do alto. Ela é um convite para você olhar para dentro e ver o quanto você é egoísta às vezes. Pegar suas listas de oração e perceber que muitas delas você pode fazer. E ela é um convite para você olhar para o lado. Fica de pé no teu lugar. O João vai assistir essa live amanhã, que lá já é bem tarde. Eu estava conversando com ele hoje, na hora que eu estava vindo para a igreja. E cara, que menino de Deus, assim, é muito bom que Deus tem feito por meio da gente com ele. Mas olhar para o lado é o seguinte. Ceia é uma coisa que a gente toma de olho aberto.
a gente toma enxergando a necessidade do nosso irmão. Não só o João, aqui na igreja, em qualquer lugar. Mas eu vou usar o João como exemplo porque ele é um extremo. A gente conseguiu entregar para ele uma boa oferta esse mês. Para você entender a humildade do cara. Ele mandou uma mensagem para mim falando assim: pastor, você vai me ensinar a gastar esse dinheiro porque eu não sei nem o que fazer com ele. Eu não sei o que fazer. Eu falei para ele: você vai comprar uma Bíblia, você vai comprar umas meias. E falei para ele, ele me falou o que ele tinha, eu fui falando para ele. E eu falei: o que você precisar, me dá um toque. Aí ele falou assim: tudo bem, pastor, o dinheiro vai cair segunda, mas acabou toda a comida aqui, ora por mim. A gente não tem nada para comer hoje. Gente, não é justo a gente chegar aqui e a gente não olhar para o lado. A gente viver alienado e ficar falando aqui: ah, Deus vai te prosperar, Deus vai te prosperar, Deus vai prosperar os seus caminhos. Cara, outro dia eu fui ouvir uma pregação, o cara falava: a prosperidade do prosperador que está prosperando a prosperação do prosperado. Cara, é uma palavra de Deus, prosperidade. Só que você acredita que eu estou pegando ranço disso? Porque só fala disso, é uma alienação, gente. Tem gente que não está prosperando, tem gente que ama Jesus, que está passando fome. E que está na nossa mão atender essas pessoas, ou está na nossa mão a gente ficar olhando para a gente. Porque a gente faz evento e vai milhões de pessoas, aqui em São Paulo. Mas tem gente ainda que morre de frio e de fome, apesar de sermos uma das maiores megalópolis no aspecto de cristianismo no mundo. Eu só não consigo entender que cristianismo é esse. É o cristianismo que a galera se reúne nas igrejas, mas não é para melhor, é para pior. Porque cada um vai ver o seu próprio problema, cada um vai viver a sua própria vida. Mas no dia que a gente entender isso, gente, vai acontecer um avivamento em São Paulo, e de São Paulo para o mundo.